Olá, pessoal. Bom dia para vocês. 7 horas em ponto, como fazemos todos os dias úteis aqui no ICL. Nós estamos começando mais uma edição do Seu Desperta para que você acorde super bem informado. E nós temos hoje mais um dia quente pela frente, né? Com bastante coisa que aconteceu ontem aqui em todos os campos. Campo dos Costumes, com uma iniciativa muito boa de um youtuber que eu pessoalmente não conhecia, mas que prestou um grande serviço ao país, denunciando um esquema de adultização de crianças e também de sexualização, inclusive para exploração econômica de crianças sexualizadas pelos próprios pais. Uma colaboração muito importante veio de onde ninguém esperava, porque é um youtuber que é chamado pelos seus seguidores de X, ou de aleatório. Por quê? Porque tratava de temas leves e tranquilos, como, por exemplo, né, a burrice manifesta de certos candidatos aqui do Show do Milhão, tirava sarro das pessoas na internet e resolveu fazer um trabalho seríssimo, um trabalho que tem muita consistência e que ontem mesmo, né, logo depois que saiu do forno esse vídeo que ele divulgou, acabou gerando consequências institucionais. O Congresso passou a discutir o problema, né, houve reações em toda a sociedade, o que é muito positivo, porque isso prova que do pântano da internet, de vez em quando surge uma flor, né? Não é só coisa ruim nesse ambiente. Agora, também tem muita coisa ruim, como a gente vai ver por aqui. E com a chegada dessa pauta ao campo progressista, né, porque ela furou a bolha, normalmente o campo progressista fica alheio a essa discussão porque a direita tomou para si essa bandeira da luta moralista, quando a gente sabe, né, que por trás do moralismo tem muita condescendência. E aí já começaram reações histriônicas de alguns influenciadores da direita reclamando que a pauta foi apropriada pelo campo progressista. Eu não sei se o Felca é progressista ou não, e muito menos se isso é uma batalha que se dá no campo ideológico, mas é preciso sim abordar o problema da sexualização infantil e de tornar adultas crianças que estão com pouca idade, já tendo um comportamento, por exemplo, de produtores, de empresários, o que é um absurdo, né? Afinal de contas, isso é papel de adulto. Papel de criança é brincar e aprender para depois ter uma vida saudável, uma mente saudável e um ambiente familiar saudável. Então isso está na nossa pauta hoje, nós vamos falar bastante sobre essa história do Felca e vamos falar também sobre os absurdos que continuam acontecendo lá na ex-democracia americana, onde o Trump continua destruindo a cada dia, né, as instituições da tradição democrática daquele país. Agora, ele assaca contra a polícia de Washington, né, a capital dos Estados Unidos, sob a justificativa de que a cidade é violenta demais. Ele tomou o controle da polícia para si, desmoralizando lá a prefeita, que faz, às vezes, também de governadora. Lá é um pouco parecido com a situação aqui no Brasil, porque o Distrito de Colômbia não tem autonomia plena. Então, o prefeito de Washington é também o governador do Distrito de Colômbia, é uma prefeita, uma mulher, é uma democrata, ficou pé da vida com ele, né, e disse que não se justifica. Na comparação com os índices de violência brasileiro, o Washington ganha, hein? Ganha em má qualidade, porque a violência de lá é maior do que a violência daqui de Brasília, por exemplo, né? É maior. O Washington é uma cidade mais perigosa do que Brasília. Só que o Trump usou Brasília como exemplo de uma cidade violenta para justificar as medidas que tomou lá em Washington, que não deixa de ser mais um absurdo, né? Mais uma assacação contra o Brasil. Então, estamos assim, com esse mote, vamos começar o programa de hoje, e vamos começar o programa de hoje chamando logo o meu amigo Alex aqui para a gente discutir umas coisinhas aqui do futebol. Alex, cadê você? Aparece aí, homem. Bom dia. Bom dia, bom dia, Alex. Panunzio, bom dia, comunidade. Tudo bem? Alex e sua velha japona do Palmeiras. Ele é palmeirense roxo. Aliás, é palmeirense verde, né, Alex? Roxo não é. Sim, lembrando que não sou clubista, são comentários imparciais sobre o futebol e sobre o mundo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente tem lado aqui. Olha, mas tem uma notícia hoje. Vocês sabem que houve um atentado terrorista, né? E esse atentado foi de sábado para domingo. Os terroristas lá se dizendo Palmeiras, para mim não tem esse negócio. O cara é terrorista, não é palmeirense, São Paulino, é terrorista. Foi o que aconteceu lá. Mas acontece que tem uma organização por trás disso. Nós vimos que foram muitas pessoas, havia uma profusão de fogos de artifício, né? Foi uma ação muito bem estudada, porque ela aconteceu de maneira coordenada. Então, tudo diz que havia um nível de organização ali muito grande. E de onde é que pode estar partindo essa organização? Aí começam a aparecer nomes que são velhos conhecidos, não só da crônica esportiva, mas também da crônica policial. Põe a manchete na tela para a gente ler um pouquinho, Alex.
Coloquei. O Palmeiras está investigando a participação da sua principal organizada, que é a Mancha Verde. Alex, você é da Mancha Verde? Não. Não, Não então- sou nenhum... Não gosto de torcida organizada e não me inscreveria nem nada do tipo, Panuso. Então, vamos lá, gente. Vamos ler aqui um trechinho para as pessoas saberem do que trata, Alex. Olha só, o Vamos. Palmeiras solicitou ao DRAD, que é a Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte, a instauração de um inquérito, né, por causa desses ataques. E o UOL apurou que o clube quer que seja investigada uma possível participação da torcida Mancha Verde no atentado. Sim. Palmeiras disponibilizou as imagens das câmeras, os portões da academia de futebol foram alvo de arremesso de bombas e de rojões por volta das 2h30 da manhã. O clube pede apuração sobre uma possível participação da Mancha Verde no ataque. Na véspera do episódio, a organizada estendeu uma faixa em frente à sede social com a frase: "Paciência é o caralho". Desculpa aqui o palavrão. Foi Isso, o pi. boa, Alex. Acabou a paz. A insatisfação ocorreu após a eliminação da equipe para o Corinthians. Aliás, o Corinthians tomou uma lapada ontem também do Juventude, hein? Sim. Pera aí que o Alex já vai comentar isso pra gente aqui. Alex, vamos falar da Mancha Verde. O que você acha dessa história toda? Então, lembrando que o clube compartilhou vídeos das câmeras de segurança e compartilhou com as autoridades também e reforçou que não se intimidará diante dos ataques violentos que aconteceu após a eliminação da Copa do Brasil contra o Corinthians. Se pesquisar bem, o Panuso fazer essa apuração, vai detectar que sempre quando tem violência no mundo do futebol, tem a torcida organizada do time envolvida. Então eu creio que se essa apuração, essa denúncia for feita pela Polícia Civil e eles analisarem bem, vão detectar que tem algo da torcida organizada da Mancha Verde dentro dessa manifestação que foi feita no clube social lá na academia do Palmeiras, Panuso. E como é que esses movimentos dessa torcida são vistos pela torcida desorganizada ou a torcida não organizada, Alex? Então, Panuso, lembrando que na quarta-feira que o Palmeiras foi eliminado pro Corinthians, a Mancha Verde fez gritos xingando o Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, e boa parte do estádio vaiou a atitude da Mancha Verde e apoiou o técnico. Então, a maioria dos torcedores, Panuso, não apoia essa questão da Mancha Verde sobre essas vaias, essas atitudes que eles estão realizando contra o clube, e é algo bem esporádico assim, porque é meia dúzia de milhões de torcedores do Palmeiras que estão fazendo essas situações, Panuso. Quer dizer, contente o torcedor do Palmeiras não tá, mas por outro lado, começar com onda de violência, né, que é coisa desses tarados pervertidos aí, que não tem mais o que fazer, sabe? Que ficam encontrando motivo para saciar a sua fome de violência, né, Alex? Sim, a gente literalmente. condena totalmente isso. E o Alex, como bom torcedor que é, palmeirense que é, roxo e verde, né? Para não falar Sim. que é só roxo, ele coloca aqui esse pensamento, o pensamento do cidadão que vai ao estádio de futebol para ver o time jogar, que não gosta da derrota, mas também não acha que é o fim do mundo, porque afinal de contas, né? Já dizia lá, sei lá quem é que dizia, mas futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol não é necessariamente o melhor que vence, né? Não tem um roteiro, né, Panuso? Não tem um roteiro. Prova disso é o que aconteceu ontem lá com Corinthians e Juventude. O que foi que aconteceu, Alex? Então, Panuso, ontem, fechando a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Juventude e perdeu de 2-1. Eu acho que deve ser a ressaca da classificação da Copa do Brasil. E o Corinthians perdeu de 2-1. Gabriel Tagliari abriu o placar para o Juventude e Matheus Babi ampliou. No finalzinho, Panuso, teve um golaço do Mateuzinho de falta, porém não fez muito efeito e o Corinthians perdeu e está na parte de baixo ali da tabela e tem que fazer mais os 25 pontos para se livrar daquele fantasma do rebaixamento, mas tem que... É aquele tempo, né, Panuso? Se classificou, eliminou o rival, faz parte perder um jogo seguinte desse contra o Juventude, Panuso. Muito bom. Temos mais assuntos sobre futebol ou podemos tocar o noticiário? Então, Panuso, para finalizar, hoje teremos o início das oitavas de final da Libertadores. O Fortaleza receberá o Vélez Sarsfield no Ceará às 7 horas da noite e o São Paulo visitará o Atlético Nacional da Colômbia às 9h30 da noite, Panuso. Apenas isso. Dá uma de Milton Neves aí, fala para nós quem é que vai ganhar esses jogos aí agora. Não, dar uma de Milton Neves não significa que vai acertar, tá? É só um palpite mesmo, né?
Ó, sem ser clubista, Panuso, eu acho que o Fortaleza empata com o Vélez e o São Paulo pode ser que ganhe um resultado de 1-0, 2-1 lá na Colômbia. Eu creio nisso. Fortaleza e quem? Fortaleza e Vélez Sarsfield, da Argentina. E os argentinos gostam desses nominhos, né? Sim. Principalmente nomes Bem gringo. com origem na língua inglesa, né? Sim. E pior é que a fonética é totalmente portenha, né? Total. River Plate. Vai por aí afora. Tá bom, Valeu, Alex, Panuso. beleza. Obrigado, viu? Bom Tchau, tchau. programa para nós aí. O Alex sempre atento aqui às informações do futebol, e a gente usa aqui o futebol, você sabe, né? Como uma espécie de cunha para a gente entrar na nossa realidade, porque esses assuntos de que nós tratamos aqui, na verdade, não dizem respeito necessariamente a resultado de jogos, essa coisa toda, porque isso pouco me interessa, mas ao comportamento do torcedor. E isso interessa a todo mundo, né? Então, por isso a gente costuma abordar por esse viés, pelo viés do inusitado, né? Do que acontece no campo do esporte, mas que se reporta ao comportamento e à vida das pessoas, tá bom? Eu sei que vocês gostam desse nosso comentário aqui para começar o programa e começar aquecendo as nossas manhãs aqui. Afinal de contas, estamos esperando você, na nossa audiência, chegar mais perto aqui do seu telefone celular, do seu aparelho de televisão inteligente ou da sua rádio, para que possa ouvir e ver aqui o que nós estamos fazendo como jornalismo do ICL, tá bom? E aí, gente, vamos logo passar para a previsão do tempo, que é outro compromisso diário que a gente tem aqui no ICL. Olha, hoje o mapa do Brasil está assim, como você está vendo. Olha, nós temos aqui 3 situações diferentes. Chuvarada lá no norte, né, em Roraima e no norte do Amazonas, né, chuvas intensas. Nós temos aqui no centro-oeste brasileiro, entre Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, alertas de baixa umidade, quer dizer, a seca começa o seu período inclemente, impiedoso. E as pessoas já começam a sofrer por isso, porque nesses locais faz muito calor, baixa umidade do ar e aquele poeirão, né? Inclusive, nós estamos aí sujeitos nos próximos dias, por causa da presença dessas frentes frias, a formação daquele fenômeno que é um fenômeno recente no Brasil, das nuvens de poeira, que se parecem com tempestades de areia no deserto, né? Então tá aí. E aqui no sul, olha, nós temos aqui, olha, um alerta de geada no estado de Santa Catarina e na Serra Gaúcha, né? Atravessando, chega até o sulzinho do Paraná. E temos um outro alerta de geada no sul de Minas Gerais, na divisa com São Paulo, com Rio de Janeiro, que é uma região onde começa o espinhaço da Serra da Mantiqueira. É muito frio, porque as altitudes ali variam em torno de 1.500 metros, né? A altitude. Então é sempre muito frio. Nós tivemos temperaturas aí de até menos 1 grau em Campo do Jordão. E agora me mandaram uma foto lá da minha cidade, Uberlândia, de anteontem para ontem, o termômetro de um carro marcando 1 grau negativo, tá? Numa região, desculpa, numa região descampada fora da cidade, numa fazenda, a temperatura chegou a menos 1 grau Celsius, mas não há notícia de que tenha havido geada, tá bom? Vamos ver então como é que ficam as temperaturas hoje. Não vou falar todas do Brasil, porque não precisa. Todo mundo sabe que nessas regiões aqui mais ao norte o tempo segue a sua marcha tranquilamente, né? E ao sul nós temos o efeito dessas frentes que este ano provocaram um inverno mais frio do que de costume. E eu acho isso muito bom, porque eu adoro frio, viu, gente? Muito melhor. O frio você bota uma blusa, pronto, resolveu o problema. O calor te persegue onde você está, né? Você só se livra dele no ar-condicionado. Então vamos ver aqui, olha, no Rio Grande do Sul, o dia começou com 6 graus, a máxima vai a 20, as temperaturas já começando a subir, apesar dessa mínima tão baixa, né? Em Florianópolis, de 9 a 19 graus Celsius. Precisa lembrar que Florianópolis é um pouco mais quente, porque está ao nível do mar, né? Curitiba, temperatura começou o dia em 5 graus, vai a 17. Aqui em São Paulo, olha, no interior do estado, aqui na faixa leste, sudeste do estado, nós vamos ter bastante cerração. Então, o pessoal que vai pegar a estrada, toma cuidado, porque não está fácil, tá? É o período do ano em que acontecem os piores acidentes de carro. Então, você presta atenção, vai devagar e observa o carro lá na frente. E deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que pensa que quando está enfrentando cerração, tem que ligar o pisca-alerta do carro. Pois isso é um erro brutal, tá? Isso está no Código Brasileiro de Trânsito, tem recomendação do Denatran, não se pode fazer isso, porque o pisca-pisca, ele tira a noção de distância do motorista que vem atrás. Então, se você, por acaso, pegar neblina na estrada, não faça isso. Vai de luz baixa, não liga o pisca-alerta, porque você vai confundir a pessoa que vem atrás de você, que inclusive pode abalroar o seu carro, tá? É melhor a luz fixa mesmo.
Bom, continuando aqui, no Rio de Janeiro, temperatura começando o dia a 14 graus, vai até 25. Ainda para o padrão carioca, né, é muito frio, eles estão sofrendo amargamente lá no Rio de Janeiro, mas quando vier o calorão, vocês vão ficar com saudade desse friozinho, hein, gente? Porque, né? E não é todo ano que faz temperaturas assim tão baixas. Belo Horizonte começando o dia com 9, temperatura vai a 26, em Vitória nuvens, possibilidade de chuva, e daí para o litoral do Nordeste, chuva em quase todos os lugares, tá bom? Salvador a temperatura vai a 28, Aracaju também 28, Maceió 28, 29 Recife, João Pessoa 28, é sempre assim, é uma maravilha o tempo no Nordeste o ano inteiro, né? Algo entre aí, variando entre 22, 23 e 28 graus, é uma delícia. E no restante do Brasil, tempo normal para todo mundo. Deixa eu ver Campo Grande aqui. Campo Grande ainda começando o dia muito frio, né? Mas ao longo do dia a temperatura vai cedendo, vai chegando aí a 8 graus Celsius. Bom, falamos de futebol, falamos da meteorologia. Vamos agora para o noticiário, para a política, que é, né, a nossa praia aqui. Começar mostrando para você o portal do ICL. Aqui está concentrado o que importa mesmo no noticiário. E a nossa manchete principal diz respeito a um assunto que está, desde ontem, deixando o Brasil assustado, que é justamente esse pacote da impunidade que os parlamentares estão preparando lá para se defenderem do quê? Da fiscalização do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma iniciativa absolutamente oportunista e casuística que decorre de uma conjuntura. Eu me lembro muito bem que ao longo da minha vida de jornalista, as reclamações eram o contrário. Que era o seguinte, a justiça no Brasil punia, eram os 3 P's, né? Vai, bota o bip aí, Alex, ó. Preto, pobre e puta. Obrigado, Alex. Agora você foi afiado no seu dedo aí no bip. E bom, então, nesse momento, era bom ter foro privilegiado. Por quê? Porque o Supremo era uma moleza, era uma sopinha no mel, né? Melzinho na sopa, sei lá como é que é o provérbio aí. Mas o Supremo servia mesmo como uma instância de proteção e não como uma instância de correição, como está acontecendo agora. E é bom ver isso acontecer, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que o judiciário está funcionando. Só que os inimigos do controle social e do controle judicial sobre as finanças, por exemplo, não agradam aos próprios deputados. A gente tem visto aí a luta hercúlea deles o tempo inteiro, né, para tentar desviar da transparência na aplicação, por exemplo, dos 60 bilhões de reais por ano que eles torram com emendas parlamentares. Já tem dezenas de parlamentares, seriam 35 parlamentares já respondendo a algum tipo de processo sob orientação da PGR do Supremo Tribunal Federal, e eles não querem isso. Eles querem parar essas fiscalizações, querem levar isso tudo lá para a Justiça Federal de primeiro grau, saindo das garras do Supremo, saindo das garras do Xandão, né? Saindo das garras do Flávio Dino. Tudo que eles não querem na vida é isso, tá? E para deixar clara essa intenção e para impedir as investigações, o que eles estão fazendo? Estão montando um pacote, um kit de medidas lá que afasta completamente a perspectiva de abrir um processo contra um deputado federal ou um senador da República sem autorização do Congresso. Agora, fala sério, você acha que o Congresso, por maioria, vai aprovar a abertura de processo contra deputado corrupto? Se são eles mesmos que estão estabelecendo a norma? Isso está aqui na nossa manchete hoje do ICL. Pacote da impunidade, investigações contra parlamentares, só com autorização deles próprios. Ou seja, o bandido assalta a casa, aí chega na delegacia e fala para o delegado, ó, você não pode me investigar, tá? É exatamente o que está acontecendo hoje em relação a essa prerrogativa do foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, que agora os parlamentares querem ver longe das suas vidas, né? É preciso lembrar de novo, eu digo, que lá para trás era o contrário, tá? Quando a justiça comum ameaçava, os parlamentares falavam assim, olha, precisamos levar tudo para o Supremo. É lá que tem que concentrar as ações. Agora virou o curso da história, virou também a vontade dos parlamentares. Daqui a pouquinho leio a notícia para vocês, tá bom? Mas eu quero falar dos outros destaques aqui. Nós temos aqui mais uma denúncia exclusiva. A Débora Maganha está prestando atenção a cada movimento do mercado e tem feito descobertas com base em estatísticas de dados que são públicos, né? Que são de arrepiar, que mostram, se não denunciam explicitamente que houve o uso de informação privilegiada, informações
que rondaram ali os momentos de avanço e recuo de Trump, sempre há um movimento na Bolsa estranho, tá? Alguém ganha dinheiro horas antes que os Estados Unidos modifiquem alguma coisa na sua política comercial. E é disso que trata mais essa matéria aqui. Ação na Bolsa é alvo de transação suspeita antes de anúncio dos Estados Unidos, tá? No caso, as ações que a Débora está investigando são as ações da WEG. A WEG é um fabricante de motores elétricos brasileiros, é um importante fornecedor para os Estados Unidos. E houve um movimento de especulação muito suspeito, tá? Não se pode usar essas informações para cravar uma denúncia, mas que é estranho é o que a Débora fala nessa matéria, que daqui a pouquinho a gente vai ver, tá bom? Outra coisa, a reunião anunciada pelo Haddad na semana passada com o secretário do Tesouro americano micou. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, aqueles estrupícios que estão lá fazendo campanha contra o Brasil, principalmente Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, conseguiram se intrometer no circuito e bloquearam a agenda do Haddad com o secretário do Tesouro americano. Quem falou foi o próprio... Agora, que vergonha, né? Sabe assim, não é só o papelão desses caras que estão traindo a pátria de maneira aberta e deliberada. É principalmente a sujeição dessa gente à vontade de um povo que tem outras leis, que mora em outros lugares, tem outra língua, outros costumes, e pensa que pode mandar na gente aqui no Brasil, que faz essa desfeita de pegar um ministro como o ministro Haddad e, de repente, enviar para ele o link da reunião, da videoconferência e depois cancelar a agenda. E sem a perspectiva de repor isso aí, porque interferência dessa praga chamada Eduardo Bolsonaro e da praga júnior, que é o Paulo Figueiredo. Aliás, não sei quem é júnior ali, os dois são os piores, né? São dois piores. Olha, temos outro assunto que é a história do vídeo do Felca, né? Um documentário. Isso aqui, para mim, contraria completamente o Barão de Itararé, que falava que de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Mas nós vimos sair desse rapaz, do Felca, que eu não conhecia, né, uma peça muito importante, uma peça que teve mais de 30 milhões de visualizações e que, ao contrário dos vídeos desses histéricos aí, Nicolas Ferreira e Paulo Figueiredo e Companhia Limitada, não mudam nada no Brasil. Esse vídeo do Felca, esse rapaz aí com cara de sério, cabeludo, foi uma iniciativa extremamente importante, né, para mostrar para o mundo coisas que todo mundo sabia que existiam, mas elas não tinham sido organizadas dessa forma numa peça ainda, e essa organização, e eu diria mais, a indignação do Felca, produziram um efeito que ninguém supunha que produzissem, que é botar a máquina do Estado para produzir leis, para produzir normas, para investigar. As empresas de mídias sociais cancelaram contas já que fomentavam o ganho financeiro de pais que exploram os próprios filhos, inclusive, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Olha, aqui nós temos um fenômeno, né, de movimentação de um campo ideológico ao outro. A Taurus, aquela empresa que fabrica armas para matar pessoas, a Taurus, que é uma empresa que tem um lobby eficiente e que tem uma bancada de parlamentares chamada Bancada da Bala, né, sob o seu guarda-chuva, agora está buscando o governo Lula para tentar ser compensada pelo tarifaço, né? E, olha, eu vou falar uma coisa, eles têm tantas vinculações com o bolsonarismo, estão tão imbricados no bolsonarismo, que vai ser o seguinte, hein? Os pleitos aqui com as autoridades governamentais vai ser preciso estômago para os representantes do governo tratarem com essa empresa aqui. E, bom, temos ainda aqui a informação de que um casal arrecadou mais de R$1 milhão para um acampamento golpista, está sendo investigado aí, pode passar a ingressar a relação dos punidos, né? E um prefeito espertalhão que disse que não vai pagar o que deve aos servidores públicos, é esse sujeito aí, olha a cara dele, ó. Pedro do Rosário, prefeito de onde? Pedro Rosário é a cidade, tá? Lá no Maranhão, a 350 quilômetros de São Luís do Maranhão. O prefeito se chama Domingos Erinaldo Souza Serra, tem 46 anos e ficou famoso, né? A cidade dele pequenininha, mas ficou famoso. Por quê? Por que ele ficou famoso? Por isso. Diz que não pode pagar o que deve por causa do tarifaço do Trump. Vamos começar por aqui. Então vamos lá, na cidade de Pedro Rosário do Maranhão, o prefeito Domingos Erinaldo Souza Serra, de 46, conhecido como Toca Serra, do PCdoB, tá?
usou o tarifaço do Donald Trump como justificativa para não cumprir um acordo de pagamento de valores retroativos devidos a servidores públicos municipais que foram promovidos, que tiveram aumento de salário ou mudança de cargo ainda adicional por tempo de serviço. O pagamento foi acertado após um acordo em maio passado entre a Prefeitura e o Sindicato dos Funcionários Públicos lá da cidadezinha dele, para que esses valores retroativos fossem pagos, né? Deveriam começar a ser quitados já a partir agora do mês de agosto. Mas no último dia 29, o prefeitão enviou um comunicado à entidade afirmando que adiaria os pagamentos por conta de quê? Tarifaço. O tarifaço começou a vigorar lá em Pedro do Rosário, né? Antes de vigorar no restante do Brasil. E o prefeito falou, ó, não pago por causa do tarifaço, tá? Ele enviou um comunicado ao sindicato afirmando que adiaria os pagamentos por conta do tarifaço, afirmou que a nova política tarifária dos Estados Unidos, que elevou a 50% a sobretaxa sobre produtos brasileiros, pode reduzir a arrecadação federal e, consequentemente, diminuir os repasses financeiros constitucionais aos municípios. Eu só vou fazer um apartezinho aqui para lembrar para vocês que o Brasil tem batido recordes seguidos de arrecadação, né? Então, assim, essa viagem desse prefeito é um delírio, né? É um delírio. Vamos ver o que disse o prefeito nesse comunicado ao sindicato lá que representa os credores da prefeitura, os funcionários públicos. Como ser disso, o presidente Trump determinou tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados dos Estados Unidos, considerando ainda a possibilidade de queda da arrecadação federal e a diminuição dos valores dos repasses aos funcionários. A municipalidade, por prudência, entendeu por adiar o pagamento do retroativo dos servidores até que melhore o cenário internacional. Que coisa, que argumento incrível. Já pensou se a moda pega? O governo federal paga de pagar precatórios, os governos estaduais não dão o que devem para os servidores estaduais e tudo isso na conta do Trump, né? Não que o Trump não mereça, mas é uma viagem dizer que a tarifa de 50% está afetando a vida econômica de Pedro Rosário, lá no interior de Maranhão, a 350 quilômetros de São Luís, a capital. Gente, vamos falar sobre esta operação suspeita da Bolsa de Valores. A Débora Maganha, a nossa especialista aqui, nossa economista, especialista em economia, tão competente, né, tão correta, ela está seguindo os números da B3 e está entendendo coisas que estão muito implícitas nos números que todos os dias aparecem para todo mundo aí. Mas quando ela junta tudo, ela extrai o suco, o néctar da informação que precisa ser conhecida, tá? Não estamos acusando ninguém de estar manipulando, mas estamos dando indícios de que há elementos estranhos em negociações que acontecem na barba, na cara das mudanças econômicas promovidas pelos Estados Unidos, que pode indicar que há um circuito de informações, tá? Que há um trânsito de informações entre alguém que sabe das coisas ao lado do gabinete do Trump e informantes de corretoras brasileiras, por exemplo, do BTG Pactual, que se beneficiou dessas operações aqui. Não foi só ele, tá? Vamos ver o que diz aqui a Débora Maganha e o Kleber Lourenço também, que é excelente repórter sobre essas operações, né, que ambos estão acompanhando. A terça-feira, 30 de julho, vai ficar registrada como um pregão incomum para a ação WEGE-3, WEGE-3, que é o nome técnico das ações da WEG, fabricante de motores. Em apenas 5 horas, entre 10 e 15 horas, esse papel, a ação da WEG, movimentou 287 milhões de reais, R$1/4 bilhão. Esse volume é 84% maior do que o registrado no dia anterior, que foi de 156 milhões. O dado mais intrigante, no entanto, foi a disparidade entre o volume e o número de negócios. Foram 17.950 operações contra, na véspera, 38.519, evidenciando que as ordens executadas eram significativamente mais robustas. Significa o seguinte, houve praticamente metade do número de operações, só que o valor individual de cada operação foi muito maior do que na véspera, né? E o comportamento ocorreu pouco antes de uma decisão estratégica dos Estados Unidos, apontam aqui o Kleber e a Débora, anunciada às 15 horas, que retirou parte das empresas brasileiras da lista do tarifaço de 50%. E aí adiou as medidas para o dia 6 de agosto. A notícia favoreceu empresas exportadoras e deu fôlego a essa WEG, a ação WEG-3,
que já vinha em trajetória de recuperação desde o início da tarde. A WEG, explicam aqui os dois autores da reportagem, é uma multinacional brasileira que produz equipamentos e soluções eletroeletrônicas industriais. O dia começou com essa ação cotada a R$ 36,61. A pressão vendedora logo se impôs, ou seja, a ação perdeu preço, muita gente vendendo. Ao longo da manhã, a ação recuou até chegar a R$ 35,83. 82 centavos a menos, mínima registrada por volta de meio-dia e meia, acumulando uma queda de aproximadamente 2,1%. A partir desse ponto, um fluxo comprador consistente inverteu a trajetória. E esse tipo de reversão, em um intervalo tão próximo a um fato relevante, costuma acender o alerta de quem monitora padrões de negociação. Ainda no período crítico, entre 13 e 14h30, ocorreram movimentos, operações de grande porte que chamaram a atenção dos analistas. Duas ordens intermediadas pelo Banco Itaú, às 13h53 e 13h55, de R$ 9 milhões cada. E negócios realizados por meio da Merrill Lynch e BTG Pactual, com lotes entre 200 e 250 mil ações entre 13 e 14h20, a preço variando entre R$ 35,80 e R$ 36,10. Apenas nessas 5 horas ocorreram 11 operações com valores superiores a R$ 1 milhão. Em comparação, ao longo de todo o pregão do dia 29 de julho, foram 24 negociações com esse perfil. Em parte dos negócios, a mesma corretora apareceu como corretora, como compradora e como vendedora. E aqui a matéria esclarece que esse tipo de movimento não é proibido, embora seja muito estranho, tá? Então é isso, temos aqui o restante da matéria, você vê aqui na página do ICL Notícias, se te interessar, né, porque está lá na nossa home do nosso site, tá bom? E enquanto o Brasil discute aqui, né, o Brasil e o ICL principalmente discutem se houve ou não informação privilegiada, nós temos um fato a lamentar, que é o seguinte: semana passada, sexta-feira, não sei se quinta ou sexta-feira, não tenho bem certeza, mas o Haddad anunciou que finalmente um canal de negociação com o secretário do Tesouro americano havia sido destravado, que indicava a possibilidade de que a diplomacia brasileira e o governo brasileiro, porque o ministro Haddad é um governante, não é um diplomata, mas enfim, de que se abriria ali um canal de negociação, né? Ele, inclusive, fez questão de anunciar isso publicamente numa entrevista que concedeu na porta do Ministério da Fazenda, quando conseguiu confirmar a audiência para a próxima quarta-feira, e os proponentes da conversa, que né, foram autoridades do governo americano, chegaram a enviar para ele o link da conferência, da videoconferência, na qual eles conversariam sobre tarifaço. Aí, estranhamente, ontem cancelaram tudo, tá? Disseram, acabou, não vamos conversar mais, a agenda está dizendo que é impossível a gente retomar esse assunto. Vou ler para vocês aqui, o ministro Haddad foi, publicamente, ele deu uma entrevista ontem na Globo News, acusando o governo americano, né, de ter sido influenciado por quem? Pelos sacanas lá dos Estados Unidos. Os brasileiros estão lá, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo se movimentando e teriam conseguido, por meio de assessores da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, atrapalhar esse canal de negociação, fechando uma vez mais. Vou ler para vocês aqui um trechinho da reportagem. Ela diz o seguinte: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda que a reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, prevista para ocorrer nesta quarta, amanhã, portanto, foi cancelada após uma pressão de forças de extrema-direita junto à Casa Branca. Segundo Haddad, essas forças agiram diretamente para minar a interlocução entre os dois. Olha que absurdo! A reunião teria como pauta principal tarifaço de 50% imposto pelo governo Donald Trump a produtos brasileiros. O encontro vinha sendo articulado desde julho, a pedido do presidente Lula, após uma reunião considerada produtiva entre Haddad e Bessent, em maio. Aqui abre aspas para a declaração do ministro Fernando Haddad. A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita teve conhecimento da minha fala, agiu junto a alguns assessores e a reunião foi desmarcada, disse o ministro, né? Haddad apontou ainda que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, esse estrupício, teria se posicionado publicamente contra o diálogo entre os governos brasileiro e americano. O ministro acredita que essa atuação contribuiu diretamente para o cancelamento da reunião. Aí o ministro cita aqui o Eduardo Bolsonaro. Eduardo publicamente deu uma entrevista dizendo que ia procurar inibir esse tipo de contato entre os dois governos. Depois disso,
aconteceu o cancelamento. Não há coincidência nesse tipo de coisa, disse o Haddad. Apesar das tentativas posteriores do governo brasileiro, obviamente, de reagendar esse compromisso, o governo americano alegou falta de agenda. Pode isso? Olha o que os caras estão fazendo contra o Brasil, tá? Esse sujeito, Eduardo Bolsonaro, vai efetivamente, se as coisas caminharem direito aqui no Brasil, e se essa extrema-direita horrorosa não voltar a nos governar a partir de 2026, esse cara vai ter que procurar emprego de chapeiro lá nos Estados Unidos mesmo. Porque se voltar para cá, está ferrado, porque essa traição à pátria está prevista no Código Militar, por exemplo, que o sujeito não pode se articular com autoridades de uma nação estrangeira contra o interesse brasileiro. Dá até 8 anos de cadeia isso. Viu, Bananinha? Se prepara, porque se um dia der saudade, você quiser voltar para casa e o seu paizinho estiver preso, né, o filho não vai poder visitar o pai na cadeia. Olha só que coisa absurda, porque criou essa situação de clandestinidade lá nos Estados Unidos, né? Ação dessa guerrilha antidiplomática, como disse ontem o ministro Fernando Haddad, tá? Gente, eu preciso falar, o tempo voa aqui nessa primeira hora do nosso programa e eu preciso falar com vocês sobre o Felca. Provavelmente você nunca ouviu falar do Felca, eu também não sabia que ele existia. Perguntei para minha enteada, Cacá, quem é o Felca? E ela me falou, olha, o Felca é um youtuber que há muito tempo tira sarro de gente aí, chamo ele de X ou de aleatório. Por quê? Porque ele trata de temas aleatórios, não é especialista em nada, tá? Normalmente o que ele faz? Vídeos em que ele, com a cara de sério, assim, meio sisudão, fica tirando sarro de gente, por exemplo, como os candidatos lá ao Prêmio do Milhão, desse programa de televisão de perguntas e respostas, as pessoas com perguntas muito elementares que não sabem a resposta recorrem aos universitários, recorrem à placa, essa coisa toda. É até divertido assistir, mas nunca foi além disso. Mas, de repente, 4 dias atrás, o Felca sai com um documentário feito de maneira espetacular e merece todos os elogios aqui. Quanto à forma e quanto ao comportamento dele, a indignação manifesta diante de um assunto que estava saltando aos olhos de todo mundo e as pessoas faziam questão de não enxergar, né? E esse vídeo, que teve mais de 30 milhões de visualizações, acabou movendo a máquina, movendo o establishment para atuar contra a gente que está explorando crianças, sexualizando crianças de maneira desabrida aos olhos de todo mundo. E como o próprio Felca disse, não é na Dark Web, não é na Deep Web, é no Instagram, onde os pedófilos encontram canais de comunicação, de networking, em perfis infantis que muitas vezes são autorizados pelos pais, que nem sabem que os filhos e filhas, principalmente as filhas, estão servindo de ponte de comunicação, de ponto de contato entre pedófilos de todo mundo, tá? Por quê? Porque os pedófilos se apropriam desses perfis para enfiar links nas pessoas que levam até pontos de troca de material pornográfico com crianças. Então, isso é um absurdo completo. E o trabalho desse rapaz, do Felca, foi um trabalho muito consistente. Eu assisti o documentário inteiro, ele construiu isso com argumentos impossíveis de derrubar, né? Foi muito singela a construção da mensagem, ele manifestou ali o que pensava sobre as coisas que ia apresentando e eu fiquei chocado. Eu tenho uma neta de 13 anos de idade. Primeira providência, liguei para a Bruna, minha filha, e falei, olha lá as redes sociais da Manu para ver o que está acontecendo com ela. Porque isso passa despercebido pelos olhos da gente. Se você é pai, se é avô de uma criança adolescente, dá uma olhadinha no TikTok, no Instagram, tá? Principalmente no Instagram, e veja o que é que acontece na área de comentários dos posts da sua neta, do seu neto, do seu filho, porque ele pode estar em perigo. E você pode não saber. Ele, inclusive, certamente não saberá. Procure lá mensagens, por exemplo, como link na bio, material, por exemplo, uma dancinha de uma criança, uma dancinha inocente, tá? De uma criança, pode servir como ponte de contato entre pedófilos do mundo inteiro, tá? É um absurdo. E o incrível, né, é que isso era um velho conhecido, já havia investigações, inclusive, do Ministério Público, já havia queixas à polícia, o próprio Felca registrou a ocorrência, denunciou à polícia esses usurpadores da infância e ninguém nunca fez nada a respeito disso. Precisou de um youtuber como ele para falar sobre um problema que está aí nas nossas barbas, tá? E muitas vezes a gente não percebe. Aí isso gerou aqui no site do ICL, gerou muita repercussão, gerou repercussão na Câmara, na Polícia, no Ministério Público e por isso o assunto veio parar aqui no site do ICL e ontem estava no Jornal Nacional da Globo, né? Quer dizer,
o youtuber cravou um tento e tanto. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Tá? Essa denúncia teve o condão de tirar da extrema-direita essa bandeira que elas apropriaram de maneira absolutamente inadequada da luta contra a pedofilia. Porque a pedofilia para a direita é uma alegoria, é só um discurso que eles fazem, primeiro para tapar as próprias taras, segundo, para que eles possam molestar a cabeça das pessoas inventando mentiras que não se encontram no campo da realidade. Mas vamos nos ater aqui à reportagem, porque eu quero que você saiba a importância desse trabalho e eu quero sugerir a você que observe o que está acontecendo no perfil dos adolescentes da sua casa. Você pode nem saber e a sua filha está aí sendo alvo da ação de adultos mal intencionados, de tarados mesmo, pedófilos, que usam a internet para obter matéria-prima para castigar a infância brasileira. O vídeo de quase 50 minutos em que o youtuber Felipe Bressanin, mais conhecido como Felca, publicou sobre exploração de crianças e adolescentes nas redes, já ultrapassou 26 milhões, agora ultrapassou 30 milhões de visualizações. O Felca denuncia que os conteúdos de menores gerenciados por responsáveis ou terceiros são sexualizados e explorados por redes de pedofilia sem qualquer tipo de punição das plataformas digitais. Aliás, ele demonstra com muita clareza como os algoritmos indicam para quem parece muito interessado, né, em crianças sexualmente expostas o caminho para chegar até o material tão apropriado, tão apreciado pelos pedófilos. Após a publicação do vídeo, o assunto chegou ao Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou no perfil dele no X que iria pautar o assunto nesta semana. O que ele disse? Disse o seguinte: o vídeo do Felca sobre a adultização de crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto e nessa semana vamos pautar e enfrentar essa discussão. E ele agradece aqui. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças, escreveu o presidente da Câmara dos Deputados, né? Um dos citados é esse cara que está aí na tela. Olha, o que esse cara faz com a exploração de uma garota, um personagem que polvilha, que está ali povoando praticamente todo o vídeo do Felca, né? Ele se chama Ítalo Santos. Ontem perdeu a conta no Instagram, tá? Esse sujeito é influenciador, mora na Paraíba, tem 20 milhões de seguidores, acusados de exploração infantil, de corrupção e aliciamento de menores pelo Ministério Público da Paraíba. Ele foi responsável por uma espécie de reality show. Eu vi as cenas, fiquei chocado. Fico me perguntando assim, como é que nunca isso chegou ao meu perfil no Instagram, no TikTok, eu que sou tão atento às redes, e se eu fiquei chocado, imagino que você também esteja, né? Você que é adulto, que está fora dessas bolhas, desses universos que não se comunicam na internet, né? Ele é acusado, então, de corrupção infantil, de exploração infantil, aliciamento de menores, e fez esse reality show expondo crianças e adolescentes na internet em ambientes sexualizados e com álcool, tá? Bastante álcool. Vocês podem assistir nas cenas, é muito abjeto, é nojento mesmo. Uma das participantes mais conhecidas da turma do Ítalo é Camilinha Santos, 17 anos, uma menina que vem sendo explorada desde os 12 anos de idade, quando era uma criança, com autorização dos pais, tá? Ela aparece nos vídeos desse influenciador. E em um deles, por exemplo, ela aparece, né, vestida, minimamente vestida, rebolando no colo de um outro menor de idade, e aí os adultos ao redor o que fazem? Aplaudem, batem palma, né? E a audiência vai ao delírio. Cadê a consciência crítica das pessoas? Como é que um vagabundo desse pode ter 20 milhões de seguidores com exploração da sexualização das crianças, né? O Ítalo negou as acusações. A mãe de Camilinha, Francisca Maria Lira, também se posicionou a favor do influenciador, quer dizer, está se posicionando contra a filha, explorada pela própria mãe. O que a mãe disse? Eu estou com você até o fim, podem falar o que quiser, ninguém sabe da vida de ninguém, só sabem o que a gente posta. E Deus, principalmente, Ele deu o que deu a vocês. É porque Deus permitiu. Agora Deus é cúmplice de pedofilia. Só falta uma inversão desse tamanho. É preciso ser muito tapado para que usar um símbolo do que é sagrado para a maioria da população brasileira para dizer que a exploração da sexualidade de uma criança de 12 anos foi autorizada por Deus. Que diabo de Deus será esse que essas pessoas acreditam, né? Tem outro caso lá, uma menina chamada Caroline Dreyer, cujo conteúdo na internet seria produzido e publicado pelos pais, pelos próprios pais.
Segundo o Felca, o conteúdo passou a ser divulgado quando o Dreyer tinha apenas 11 anos de idade. Para atender aos pedidos dos seguidores, incluindo integrantes da rede de pedofilia, os responsáveis teriam começado a publicar conteúdos cada vez mais sensuais. A mãe dessa menina expunha ela a todo tipo de humilhação nas redes sociais. E o dinheiro entrando no cofre da família e todo mundo achando aquilo bonito, né? Desculpa. O que diz aqui a nossa reportagem? O Felca falou o seguinte: a criança deveria estar brincando, não se expondo, mas aos poucos foi escalando cada vez mais, até culminar no ponto em que isso se torna absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida, disse Felca, ao falar sobre o caso que também está sendo investigado pelas autoridades. A reportagem do ICL Notícias não conseguiu localizar os responsáveis por essa garota, pela Caroline, tá? O youtuber, no entanto, não responsabiliza apenas os criadores das crianças e dos adolescentes, mas também as próprias redes sociais que não têm controle, não impõem controle, porque tecnicamente poderiam fazê-lo sobre os conteúdos, nem punem os responsáveis. As redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo e não monetizá-lo, ou seja, não premiar aquele que explora as crianças, né? Banindo, punindo e não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados, porque essas recomendações aparecem impulsionadas pelos algoritmos. Se você quiser fazer o teste, eu até nem recomendo, é melhor você acreditar nisso tudo que o Felca falou e que eu estou endossando aqui, para não se expor a cenas ridículas, né? Crianças que começam fazendo dancinhas inocentes, os pais percebem que aquilo pode render um bom dinheiro, começam a autorizar todo tipo de atrocidade com relação a essas crianças, depois pegam lá o pedófilo tarado, né, o degenerado, que está promovendo a produção dessas coisas e ainda se solidarizam com eles sem saber que estão se colocando contra os interesses da infância e do próprio filho, tá? É nesse pé que está. Quem que é esse Ítalo Santos? Matéria aqui do G1 da Paraíba, tá? Dava celulares, pagava o aluguel para as famílias dos menores que apareciam no reality das redes sociais, que era pura pornografia com criança. O influenciador paraibano Ítalo Santos dava celulares, pagava aluguel de casa e também a mensalidade de colégios para familiares de menores que apareciam no reality dele nas redes sociais, de acordo com o Ministério Público da Paraíba, que já investigava a exposição de adolescentes em vídeos produzidos por esse maníaco do Ítalo, né, que perdeu a conta ontem no Instagram. Desde a sexta-feira, a conta de Ítalo Santos no Instagram está fora do ar após o Felca ter denunciado o que ele fazia de mal. Até parece que o Instagram não sabia, né? Até parece que o Instagram não sabia. Ao G1, um dos promotores do caso, João Arlindo Correia, informou que o Ministério Público investiga um possível esquema de benefícios para familiares dos menores em troca da emancipação dos adolescentes que participavam desses vídeos. A possibilidade foi levantada a partir de uma série de depoimentos do processo. Então, quero aqui dar os parabéns para o Felca, dizer a ele que prestou um grande serviço. E olha, vou mostrar agora para vocês uma coisa que você vai estranhar. Vou botar aqui o Constantino. Constantino é um dos piores influenciadores da direita brasileira. Vou colocar a fala dele inteira, tá? Sem corte, sem nada. Ele já está reclamando que a pauta a discussão é indevida. Ou seja, essa direita moralista, carola, reacionária, quando é pega com a boca na botija, ela se retrai, ela pula para trás e passa a acusar a esquerda de estar se aproveitando da discussão de um tema que precisa ser discutido, né? E que antes era uma bandeira dela. Por quê? A direita brasileira nunca denunciou nada disso. Ela nunca falou que havia pedofilia explícita nas redes, utilizando inclusive o Instagram e outras redes que estão aí ao alcance de todo mundo. E fica só falando da pedofilia, banheiro unissex e mamadeira de piroca, coisas que absolutamente não existem. E no mundo real existe a pedofilia e agora que o assunto vem à tona, essa direita asquerosa começa a dizer que o assunto não deve ser discutido. Bota para nós a sonora aí do Constantino, fazendo favor, Alex. Eu quero chamar a atenção do público para uma coisa. Eu não conhecia o tal do Felca, nunca tinha visto nada dele antes. É impressionante como existem as suas bolhas nas redes sociais. O sujeito tem milhões e milhões de seguidores e eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele gravou um vídeo chamado Adultização, que mostra a sexualização precoce de influenciadores, né? Uma coisa chocante, é um vídeo de quase 1 hora, e deu muita repercussão na direita. Começou a aparecer muito na minha timeline ali, né? Direto.
E eu comecei a ver que logo depois começou a aparecer muito na esquerda também. Humberto Costa, Felipe Neto e blá, blá, blá. E eu comecei a falar assim, opa, será que a direita caiu numa pegadinha? Porque está muito claro que a esquerda vai usar esse caso sensível e chocante de pedofilia para dizer que é preciso calar discurso de ódio e fake news. Ou seja, por conta da pedofilia, que é uma agenda basicamente da esquerda, aliás, eu denuncio isso no meu livro de uma década, Esquerda Caviar, e o Olavo de Carvalho, antes de mim, já falava disso, e tem provas sobradas de que a esquerda flerta com a pedofilia, né? A esquerda, de repente, está usando isso como um pretexto para censura. Todo cuidado é pouco, porque ninguém quer terra de ninguém onde o sujeito possa promover crimes, que já são crimes. Pois é. Quando é para fazer, né, para lacrar só, falar coisas sem fundamentação adequada, aí a direita é messa. Não, mamadeira de piroca, o professor está querendo transformar seu filho num gay, né? É assim que eles agem. Aí quando o assunto fica sério, eles correm da raiva. Por quê? Porque não tem nenhum interesse em discutir nada com seriedade, tá bom? E, olha, agora eu preciso, nosso tempo está voando aqui, eu tenho pouquíssimo tempo aqui, eu sempre reclamo nessa hora aqui, porque eu não consigo dar conta de toda a pauta que eu mesmo fiz aqui pra gente. E eu preciso mostrar para vocês um outro aspecto de um problema incrível. Dá até hoje em dia, gente, para a gente saber, a partir do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, quanto de retroação no tempo, quanto de volta no tempo pretende essa direita reacionária americana quando quer impor seus valores, tá? Nos Estados Unidos, um secretário chamado Pete Hegseth endossou um pastor que veio para as redes sociais dizer que mulher não deve votar. Olha só onde nós estamos chegando. Década de 30 do século passado, nós estamos retroagindo 100 anos no tempo, né? Porque a direita americana acha agora que está certo que mulher não deve votar. Fico pensando aqui o que as feministas americanas que foram para a rua, começaram a fumar, porque cigarro era um símbolo de autonomia e libertação, pensam desse tipo de coisa. E as eleitoras do Trump, porque uma boa parte dos votos do Trump nessa eleição veio do eleitorado feminino, que agora um dos principais secretários quer caçar o direito do voto, tá? E deixa eu dizer mais uma coisa para vocês, não é só lá que existe esse impulso contra a autonomia feminina. Aqui no Brasil, nós tivemos o caso escabroso de um pastor lá do norte que se meteu a falar sobre casamento interracial, tá? Falou tanta bobagem, mas falou tanta bobagem que eu quase não tive coragem de mostrar para vocês, mas eu vou mostrar porque vocês precisam saber o que pensa esta direita asquerosa brasileira. Bota para nós o vídeo do pastor fazendo favor. Alex. Eu digo para os jovens hoje, olha, se você vai casar, escolha com quem você vai casar. Se você for escolher uma branquinha, tem mais despesa, é mais cara. Escolhe uma morena que gasta menos. As branquinhas começam a ter um negocinho aqui, tem que comprar mais um creme, mais não sei o que, mais não sei o que, vai ficando caro. Mas o amor é... Pois é, esse cara, ele se apresenta no Instagram, eu estou aqui com o perfil dele aberto aqui, como Reverendo Océlio Nauar, Reverendo Océlio Nauar, tá? Ele é da Assembleia de Deus do campo Monte Moriá e é um sujeito que é bastante famoso. Agora, imagina o que vai na cabeça de um degenerado desse. Mulher branquinha custa mais caro, dá mais despesas. Quer economizar o dinheiro, casa com uma pretinha. Isso é um absurdo tão grande, que absurdo, que coisa horripilante de ver, né? E tá aí, mais uma vez, nas redes sociais. Isso foi colocado publicamente no meio de um culto, no meio de uma sessão religiosa, tá? Tá duro hoje, viu? Porque a indignação vai provocando um bolo assim no estômago da gente, que às vezes a gente fica com vontade mesmo de botar tudo para fora, né? E tá aqui, olha, a informação que eu falei do secretário americano, secretário Pete Hegseth, secretário da Defesa, dizendo aqui, endossando um vídeo, republicando um vídeo com pastores dizendo que mulher não deve votar. Tá mal parada a coisa para vocês aí, hein, mulherada? Olha, e não sei se tem alguma mulher de direita nos assistindo, mas pensa bem na hora de dar o voto para essa gente, tá? Eles querem caçar o seu direito de votar, tá?
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, compartilhou um vídeo em sua rede social no qual diversos pastores cristãos afirmam que mulheres não devem ter direito ao voto. O material reproduz uma reportagem do canal de notícia americano CNN, que tem o teólogo evangélico conservador Doug Wilson como entrevistador principal. No vídeo, Toby Sumpter, outro pastor associado também a uma igreja evangélica, afirma entender o voto em família capitaneado pelo homem mantenedor como ideal. Normalmente, eu seria o único a votar, mas votaria depois de discutir o assunto com a minha família, afirmou ele. Quer dizer, querem caçar a autonomia das mulheres, né? E, por falar em mulher e autonomia e tudo mais, tem aqui duas coisinhas importantes antes de a gente terminar o jornal. Primeiro, informar para vocês que o Trump assacou contra a autonomia do Distrito de Colômbia, que é o lugar onde fica a capital dos Estados Unidos, Washington. É governado por uma prefeita que tem sob sua responsabilidade a segurança pública, e a segurança lá não vai bem. Uma taxa de homicídios aí de cerca de 40 mortos por 100 mil. Aqui em Brasília, a taxa está aí 30 e poucos por cento, é menor do que lá. Portanto, Washington é efetivamente uma cidade perigosa. Isso acabou provocando uma reação gigante, muita preocupação, porque essa intervenção, depois do que já havia acontecido nos protestos de Los Angeles, significa que o Trump está abusando das suas prerrogativas. E aí vem a pergunta que está sendo feita lá nos Estados Unidos: até que ponto isso vai? Até que ponto ele vai com o seu pendor autoritário, né? É algo que o futuro vai nos responder. Por enquanto, o que nós vemos é que ele continua estendendo e ampliando os limites do seu autoritarismo, tá? E pode estar querendo transformar esse episódio da segurança em Washington naquilo que foi o incêndio do Reichstag, por exemplo, no tempo do Hitler, lá na Alemanha em 1933, né? Ainda informando aqui para vocês, aproveitando esses minutinhos finais aqui, olha, as consequências da lei Magnitsky aqui aplicadas e as ameaças dos Estados Unidos provocaram pelo menos um problema absolutamente novo, né? Ninguém está acostumado com isso, um problema insólito. Olha aí a manchete da Folha de São Paulo. Filho de Barroso decide não voltar aos Estados Unidos por preocupação, por precaução contra as sanções de Trump. Ele é filho do Barroso, trabalha no Banco Brasileiro lá nos Estados Unidos, gerenciando investimentos, e resolveu ouvir o pai e não tentar voltar aos Estados Unidos. Para quê? Para não ser barrado lá na entrada, que é o que pode acontecer. Chama Bernardo Van Brussel Barroso. E ele é diretor do BTG Pactual lá em Miami. Voltou ao Brasil seguindo o conselho do pai. Ele estava na Europa, tá? A matéria diz o seguinte: olha, filho do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Bernardo Barroso, desistiu de voltar aos Estados Unidos após o governo Trump anunciar a suspensão dos vistos de ministros do tribunal e seus familiares. Van Brussel é diretor do BTG Pactual em Miami, estava de férias na Europa quando a gestão Trump anunciou o cancelamento dos vistos e, por orientação do pai, ele decidiu voltar ao Brasil. O caso foi revelado pelo UOL, confirmado pela Folha. A decisão de cancelar a volta aos Estados Unidos foi tomada como uma precaução, já que ministros do Supremo ainda não foram comunicados oficialmente da suspensão de visto, que é outra sacanagem que se pratica ali, né? Porque o cara fica sabendo só na hora de entrar lá nos Estados Unidos, depois de ter viajado a noite inteira, chega lá e não entra. E não entra porque acaba sendo deportado de maneira humilhante, às vezes, né, até algemado, como é praxe na liturgia dessa relação estranha que Trump mantém, e de ódio, né, que mantém especialmente com latinos, que ele deplora, que ele odeia verdadeiramente, tá? Pessoal, não tem mais tempo, tenho que chamar vocês aqui para o Despertar, que é um evento muito legal que vai acontecer do ICL, está aqui no meu telão, Despertar 2025, é um encontro maravilhoso que acontece, milhares de pessoas. Este ano será entre os dias 19 e 20 de setembro, no auditório da Vibra aqui em São Paulo, e você já está sendo convidado aqui para adquirir o seu ingresso e participar desse evento que vai envolver toda a comunidade do ICL, né? E nós vamos estar lá para conversar com as pessoas e para dar a elas a motivação para que elas possam despertar o seu sentido empreendedor, seja lá qual for a sua área de atuação, tá bom? E para você conseguir o ingresso, anota logo aí, se você quiser já conhecer, aqui no icl.com.br/despertar, você vai aí e você pode já comprar o seu ingresso que já está à venda por aí, tá? E nós vamos falar muito sobre esse evento nos próximos dias aqui, porque ele é um evento muito importante para o ICL. E vamos ter muito prazer de te receber nessa grande plateia que vai se formar no auditório da Vibra nos dias 19 e 20 de setembro, tá bom? Eu quero me despedir de vocês, desejar uma ótima terça-feira
E dizer que amanhã, às 7 da manhã, estamos aqui de volta para a gente continuar vendo o mundo que não gira, capota. Tchau, obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Tem gente que ainda acredita que o Bolsonaro e a turma dele é simplesmente um bando de maluco que gosta de pegar o microfone e falar um monte de besteira. Agora, será que quando ele faz os ataques às urnas, quando ele faz os ataques ao STF, quando ele faz os ataques, né, aos líderes de partidos e ideologias que não são a dele, será que isso tudo sai da cabeça dele na hora? Ou será que existe um método? Será que existe um programa para poder minar e, no final das contas, destruir uma democracia? A melhor pessoa do mundo para nos ensinar sobre isso é Daniel Ziblatt. Ele é professor de Harvard e escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, livro que atingiu o primeiro lugar em quase todos os países do mundo democrático. Ele, Daniel Ziblatt, vai dar uma aula com exclusividade para o ICL no dia 28 de agosto. Uma chance única da gente poder aprender com um dos maiores intelectuais do mundo de graça. Aprender com um dos melhores professores do mundo de graça. Com tudo ali fácil para a gente poder entender, não tem outro lugar, é só no ICL.